Nós não podemos provar a Deus, mas existem bons argumentos que apontam nessa direção. Nós não podemos provar a Deus, a existência de Deus por A mais B cientificamente, porque Deus sempre deseja que nós tenhamos fé. Há um pequeno livro escrito por C.S. Lewis chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e ali é uma história imaginária. Ali um demônio mais experiente está instruindo um sobrinho dele como tentar e fazer com que 3 pessoas se afastem de Deus. E numa dessas cartas fictícias está dito assim, olha, de que Deus não pode usar o irresistível e inquestionável, que ele sempre deixa espaço para a fé. E por isso o demônio, o Satanás, teria uma vantagem, porque Deus não usa esse irresistível, ele nunca impõe, ele apenas corteja. Porque a fé é um aspecto importantíssimo da dimensão de amor, de encontro com Deus. Então, nós não podemos provar Deus por A mais B. Mas a fé também não é cega. Há muitas evidências que apontam para a existência de Deus. Existem argumentos e evidências pessoais, individuais, de experiências individuais. Você com certeza tem experiências suas com Deus que demonstram de que Deus é real para você. Mas existem argumentos mais filosóficos e gerais. Eu apresento 2 deles aqui agora. O primeiro deles é o chamado argumento cosmológico. O argumento cosmológico, ele diz mais ou menos o seguinte, olha, o silogismo dele, a linha argumentativa é mais ou menos a seguinte, olha, tudo que teve um começo teve uma causa. O universo teve um começo, logo o universo teve uma causa. Então, se as 2 premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira e obrigatória. Então, a primeira premissa, tudo que teve um começo teve uma causa. Veja, basta observar as coisas do mundo ao teu redor, que você percebe de que as coisas não surgem do nada. É necessário ter causa para que as coisas aconteçam. Isso é chamado princípio da causalidade. E a segunda premissa, o universo teve um começo. Há muitas evidências de que o universo teve um começo. Uma delas, por exemplo, é a segunda lei da termodinâmica, que apresenta... A primeira lei diz que a quantidade de energia do universo é constante, ela não está aumentando nem diminuindo. O que está acontecendo é que a energia ela tem se transformado entre energia não utilizável para energia utilizável. E a segunda lei da termodinâmica diz de que essa transformação é sempre constante, de tal maneira de que o universo tende à entropia, ou seja, o universo hoje ele tende à desorganização. Então, veja, imagine que você tem no seu carro um computador de bordo ali e que ali mostra quantos quilômetros de autonomia você tem. O universo tem uma autonomia de energia disponível para ser utilizada. E essa energia ela tem se acabado, certo? Não está para acabar, mas ela ainda tem muita energia, mas ela está se acabando. Se ainda tem energia, significa que o universo teve um começo. Se você estivesse rodando com o seu carro eternamente, essa energia já teria acabado, a gasolina teria acabado. Então, se o universo ainda tem energia disponível, é porque ele teve um começo, ele não pode ser eterno. Existem muitas outras evidências, como por exemplo a radiação cósmica de fundo e outras que apontam para que o universo teve um começo. Antigamente, se acreditava, os cientistas, que a teoria do Big Bang mostrava que o universo era eterno. Mas mesmo aqueles que acreditam na teoria do Big Bang defendem a ideia hoje de que o universo teve um começo. Agora, se o universo teve um começo, ele tem que ter tido uma causa. Então esse é um importante argumento, o argumento cosmológico. Um segundo argumento é chamado argumento teleológico. Esse argumento teleológico vem de teleos, ou seja, do plano teleos em grego, ou telos em grego é planejamento. Antigamente se falava em 122 constantes antrópicas, hoje se fala até em mais. Mas o que são constantes antrópicas? São condições necessárias à vida. Então veja, a vida ela vive, ou ela é possível por um fio. Qualquer coisinha que se desorganize torna a vida impossível. É por isso que nós não temos vida no universo de maneira tão fácil. Apenas para nós que somos cristãos, Deus teria criado a vida, obviamente. Mas a vida é difícil de existir. O universo ele não é favorável à vida, ele é contrário à vida. E essas constantes antrópicas, elas mostram de que existem muitas situações conjuntas que são necessárias na vida. Vou dar alguns exemplos. Um exemplo aqui é a quantidade de oxigênio na atmosfera. Se fosse mais a quantidade de oxigênio, seria impossível apagar um incêndio. Se fosse menor, a respiração celular seria impossível. A transparência, por exemplo, da atmosfera. Se a atmosfera fosse menos transparente, não entraria radiação solar suficiente na Terra, a fotossíntese das plantas seria praticamente impossível de acontecer. Se a Terra fosse mais transparente, a radiação seria gigantesca demais, a vida seria impossível. A distância entre a Terra e a Lua
A interação gravitacional da Terra e a Lua faz com que as marés sejam perfeitas. Se a Lua estivesse mais perto, as marés seriam extremamente fortes. Um outro exemplo, a posição de Júpiter em relação à Terra. Júpiter é um planeta gasoso que ele funciona como se fosse um grande aspirador de asteroides do nosso sistema solar. Então Júpiter, ele protege a Terra. Em outras palavras, eu citei algumas aqui, mas tem muitas situações que mostram, veja, seria altamente improvável de que todas essas condições necessárias à vida viessem do acaso. É mais lógico pensar de que elas vieram de um projeto de Deus, de um ser extremamente poderoso, capaz de planejar e criar a vida. Para nós que somos cristãos, adventistas, Gênesis 1 deixa muito bem claro quem é esse Deus e o processo da criação, através da sua palavra. Mas são apenas alguns argumentos que apontam para a essência de Deus. Existe um outro que ele também não é definitivo, não é decisivo, mas ele é um incentivo à fé. Ele é chamado de aposta de Pascal, ou de Blaise Pascal, que era também um famoso cientista, um dos pais do método científico moderno. E o argumento filosófico dele é mais ou menos o seguinte, olha, é mais racional apostar na existência de Deus pelo ganho potencial. Veja, se eu creio em Deus e Deus existe, eu ganho a vida eterna. Se eu não creio em Deus e Ele existe, eu perco a vida eterna. Agora, o contrário. Se eu creio em Deus e Ele não existe, o que eu vou perder é apenas prazeres materiais. Porque eu creio em Deus, mas Ele não existe. Tudo aquilo que eu renunciei na vida, eu perdi apenas prazeres materiais. Se o ateu não crê em Deus e Deus não existe, ficou como estava. Então, qual que é a ideia da aposta de Pascal? É de que é muito mais vantajoso e lógico você crer em Deus, porque você tem mais a perder se você não crer em Deus existir, do que se você crer e Deus não existir. Vou repetir. Você tem mais a perder em não crer em Deus e Ele existir, do que você crer nele, em Deus, e Ele não existir. Então essa é a aposta de Pascal, um incentivo à fé. Então não existem argumentos definitivos, mas há muitos argumentos. A verdade é de que a nossa fé ela é racional. E há evidências que apontam para a existência de um Deus criador e mantenedor que mantém e cuida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.